Bem, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Usana, eu sou fisioterapeuta e acupunturista, sou pedagoga, então trabalho tanto na área da educação quanto na área da saúde. E aí, hoje, conversando com a Patrícia essa semana, a gente tem falado, né, nas nossas conversas sobre a utilização do trabalho não físico, né, mas da parte, levando em conta da parte dos campos, né, de vibracionais, né? Então, através dos olhos, da terapia com os olhos, nós podemos alcançar, né, esse campo vibracional e abrindo assim, né, para todos os tratamentos, para todas as áreas, uma que a gente chama de a janela terapêutica, né? Então, abrir um campo energético para que todos os tratamentos, outros tratamentos, eles se potencializem através dos óleos essenciais. Pode passar. E aí, na aromaterapia, né, nós temos esse campo vibracional que, na realidade, ele está vinculado não só à parte física, mas à parte emocional e à parte mental. Então, hoje, todos os profissionais, eles precisam ter uma visão muito mais abrangente, né, de um tratamento. Não utilizar o seu tratamento pensando sempre na parte física, né? O campo emocional, o campo mental, essas áreas, elas são alinhadas, elas estão hoje unidas. E a partir daí, os óleos essenciais, eles têm um papel fundamental, né? E eles vão trabalhar nessa região que nós trabalhamos, né, do corpo, que é o campo vibracional, que forma o campo vibracional. E aí, o óleo essencial, ele é retirado das plantas, né? E as plantas, elas têm uma força vital. E essa força vital, ela é medida em hertz, né? E cada óleo, cada planta tem uma quantidade de hertz que vai, quando a gente utiliza os chakras, nós vamos fazer o quê? Uma interferência nesse campo vibracional. Se eu estou com uma energia baixa, esse óleo ele vai ajudar a restaurar essa energia, esse campo vibracional, né? E aí, cada óleo possui uma quantidade específica de hertz, de energia, que vai fazer a restauração, né, desse campo energético. Patrícia, quer complementar? Sim, a gente está, quando fala até mesmo de força vital, a gente está falando da energia, da essência da planta, né? Então aquilo ali interfere o quê? O local de plantio, se é o clima, a terra, tudo que tem ao redor dela, você tem essa força, você tem essa energia daquela planta, né? Então aquilo faz a diferença dentro do nosso corpo, porque a gente trabalha com energia também, nós somos pura energia. Por isso que quando você faz essa energização do mental, do físico, da alma, né? Quando você intensifica um óleo com aquela força em hertz, né? Cada um tem a sua, você consegue, é o que está falando, fortalece as suas habilidades. Habilidade para quê? Habilidade para você ter consciência, habilidade para você discernir o que você está querendo, para você continuar, para você saber o que você quer, né?
você acaba tendo essa percepção de encorajamento, de você saber das coisas, de como você quer manter a sua vida, né? Então, esses padrões emocionais de pensamento acaba criando, você acaba tendo essas pessoas, seus pensamentos fluem com mais facilidade, porque você troca energia. Quando você está deficiente, ou seja, quando você está doente, um resfriado, né? Muitas das vezes você baixa a sua energia. Quando você utiliza o óleo, ele consegue você te fortalecer energeticamente, porque você está acrescentando mais energia, como se você colocasse mesmo o dedo na tomada para dar uma energizada em você. Então não adianta você usar um pouquinho, tem que usar continuamente para você receber aquela energia daquele óleo, né? Para você saber qual é a percepção, para você ter a clareza dos pensamentos, para ter a clareza da sua parte emocional, das suas emoções, de saber o que você é, né? Então, até a habilidade mesmo para a gente aceitar o não da vida. Então, isso também faz parte, porque você precisa se encorajar. Você precisa fortalecer a sua habilidade de dizer não, de dizer sim, saber o que você quer, o que não quer, né? Mais alguma coisa, Cláudia? Inclusive, né, quando a gente fala estimular, fortalecer a habilidade, porque às vezes, né, você está com canais, né, dessa energia todo bloqueado. Então, quando você faz esse reequilíbrio, você permite o fluxo dessa energia. E se você permite esse fluxo, o que acontece? Você começa a ter os teus sentidos, eles começam a ficar aguçados, essa percepção ela se abre e você começa a entender o seu processo. E aí, porque para nós ele é importante, e por isso que eu repito sempre que abre janela terapêutica. Por quê? Porque se você precisa iniciar um trabalho, precisa a adesão do seu cliente, do seu paciente, você justamente o óleo ele vai fazer o quê? Esse desbloqueio vai te favorecer no sentido de introduzir uma nova perspectiva de tratamento, de visão, né, da pessoa, entender que ela precisa tomar determinadas atitudes e sair até do marasmo e começar a ir para a ação. Então, para você ver o quanto ele mexe mesmo com tudo. Com os sentidos, né? Com os 5 sentidos. Não adianta eu chegar lá cheia de ideias, exatamente, e eu chegar lá cheia de ideias, né? Com toda a minha técnica, se eu não consigo atingir o principal, que é fazer a parte interna dele. Porque ele trabalha a parte interna. A mudança ela ocorre aonde? Do interno para o externo. E é por isso que a gente consegue obter sucessos em coisas que a gente não conseguia fazer anteriormente somente com a técnica, ou somente com a conversa, né? Com o convencimento, mostrando as coisas. Ele realmente abre essa questão, né? Abre nos ajuda como um trabalho terapêutico. Pode acaba gerando, né, experiências, né? Porque quando você dá essa habilidade dos 5 sentidos, você gera experiências, né? E o óleo tem essa capacidade, né? Sim. Então aí a gente entra no caminho dos chakras, né? Quando a gente acaba falando dos chakras, na realidade, os chakras são fontes de energia que a gente tem, né? E onde você vibra aquilo ali, onde você consegue até mesmo, eles são capacitadores e repassadores de energia. Sendo que a gente não pode esquecer que quando a gente mede o chakra, é muito fácil, a gente, como hoje agora está muito na moda, né? Vamos energizar os chakras. A gente energiza os chakras de quem? De dentro para fora. Esse é o principal objetivo, essa mudança, essa transformação, essa energização. Você precisa fazer tudo isso. Quando a gente faz uma energização, é de fora para dentro. Ele vai ajudar?
Vai, mas a gente precisa fazer essa mudança, né? É como se fosse um desabrochar de uma flor. O chakra é simplesmente esse captador de energia como se fossem flores, já tanto que a gente chama de pétalas. Existem pétalas, né? Onde você puxa essa energia, onde você vibra, onde você canaliza. Quando você tem um problema no chakra coronário, que é no topo da cabeça, você não consegue ter assim, a conexão, a sua intuição, o seu pensamento, a clareza, as coisas que estão ao seu redor, essa energia vibrante que acontece. Você começa a ficar muito enraizado, só acredita no que vê, né? Não no que além daquilo dos nossos olhos, né? Então, o chakra coronário faz essa conexão com o imaginário, né? Com o Deus, como for que quiser chamar o seu, não importa, né? Mas é mais ou menos isso, né? Quando você tem o próprio o chakra entre as sobrancelhas, né? E que ele simplesmente você se conecta às suas informações anteriores, os seus arquivos, o que você já processou, né? Então, isso a gente não pode esquecer nunca, que o chakra o terceiro olho, ele é importantíssimo para isso. Ele chega ele está lá tudo arquivado. Imagine se dentro da sua cabeça, né? Energeticamente está tudo bagunçado, seus pensamentos, o que você quer, não. Imagina você achar dentro da bagunça, é igual achar dentro de bolsa, né? Nossa, a bolsa toda bagunçada, você saber exatamente o que você quer. Você sabe que está ali, mas difícil de achar. Então a gente precisa focalizar, a gente precisa ter essa clareza, a gente precisa estar condicionada. A meditação auxilia muito para você organizar o seu pensamento, os seus arquivos. A sua caixinha está ali exatamente aberta para fazer aquela função. Então é muito importante isso. Então, esse terceiro olho é um chakra muito importante, né? Por conta disso, você pega os seus arquivos, as suas experiências, o que você tem, e estão todos lá, né? E aí você vem para o nosso laríngeo. O laríngeo é exatamente aquilo que faz você se comunicar, aquilo que você tem um acesso para você, inclusive para respirar, né? É uma flor. Se você respira bem, vai ser uma flor boa. Se você se comunica bem, a flor é boa. Mas ao mesmo tempo tem uma conexão, porque você precisa pensar no que você quer, né? Você ter o seu raciocínio no seu terceiro olho para você conseguir falar também o que você quer, né? Então, para isso, você precisa dessa conexão. Essa flor tem que estar muito cheirosa, inalando, bonita de ver. Então, você, quando abre o chakra laríngeo, é exatamente isso. Então, você consegue se expressar, você consegue falar o que você quer, o que você deseja, o que você gosta, o que você não gosta, né? Você respira bem, você troca energia, você se fluidifica. Né? E aí a gente tem o nosso chakra cardíaco, que é entre os seios, né? Esse é um outro, é um chakra muito importante, porque se você pensar que o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é muito mais negativo, o nosso cérebro pensa só besteira, a gente não planeja uma coisa muitas das vezes, não, vai dar tudo, não, você, já começa a botar um monte de empecilhos até chegar. O nosso coração não, é mais amoroso. Ele acredita mais nas pessoas, ele abre aquela engrenagem, mas aí você tem um cérebro que te manda o tempo inteiro, não, calma aí, pensa direito, não é bem assim não, fica com o pé atrás. Então você acaba muitas das vezes bloqueando, né, esse chakra cardíaco, porque o cardíaco, ele é uma engrenagem. Ele é o que faz o movimento de alto e baixo, essa grande conexão que a gente tem de energia. Então, muitas das vezes, quando você tem um sentimento, uma emoção que virou um sentimento e que você agregou aquele seu chakra cardíaco, você fica com ele paralisado, você não consegue nem acreditar mais. Né? Então, você precisa desbloquear esse grande chakra para você conseguir fazer essa energização novamente. Mas precisa você fazer isso. Por mais que você tenha, às vezes, influência do outro energizando, mas você precisa fazer essa mudança de sentimento, de energia sua, para você conseguir expandir aquilo engrenar. Né? Então, você precisa fazer esse trabalho. A gente precisa
mais positivo. Eu preciso compreender. Os problemas sempre vão existir, os negativos sempre vão existir, mas dentro do negativo tem sempre muito mais coisa positiva. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar nisso, né? Porque quando você faz com confiança, acreditando, jogando aquela energia, você vai ter problemas, sim, muitas das vezes, mas você tem que continuar, às vezes até mesmo um alerta para você pensar diferente ou fazer diferente, mas esse chakra cardíaco faz isso, é emocional, ele vai com o coração, ele acredita, né? Então ele libera essa energia para você engrenar alto e baixo, começa a circular, porque você vê quando você está bem, quando você acredita, tá tudo usando, você começa a fluir as coisas, a energia ao seu redor vibra diferente, porque quando você faz isso, tudo vibra diferente. E a gente tem que começar a prestar atenção nisso, como é bom pensar dessa forma, né? E depois a gente vem para o nosso umbilical, que é um outro chakra tão importante, o cardíaco e o umbilical. O umbilical, ele é corajoso, ele te dá coragem, mas ao mesmo tempo é um chakra que acumula muitas emoções, também junto com o cardíaco, porque muitas das vezes quando você, aquele primeiro impacto da emoção, você agride muitas das vezes ele, né, te dá dor de barriga, quando você fica ansiosa, agitada, querendo saber, né, que você coloca aquela coisa toda, ele libera tudo, né, você fica com dor, se estressou, você tem dor no estômago, você deu dor de barriga, é o primeiro, é outro chakra que a gente precisa também equilibrar justamente com esses sentimentos, né, porque fica acumulado. Então, muitas das vezes você tentar fazer uma energização você mesmo com essa mudança, perceber que está ansiosa, parar, peraí, vamos energizar a gente mesmo, né? O nosso umbilical com o cardíaco para vibrar, um faz a engrenagem de bombear, a outra é o que gera vida. Então, o umbilical gera vida. Então, olha só o poder dele. Então, a gente tem essa coisa de jogar, de ter coragem, de fazer, de dar o primeiro passo. Porque quando ele flui bem, ele vai embora. Ele não precisa. Ele vai embora porque ele te encoraja, né? E aí a gente tem o nosso genésico, que é acima um pouquinho, abaixo 4 dedos do umbigo. Então, ele é o que faz a vida, né? E ele é ele é a emoção, é da mulher, né? Ali que você você acaba fazendo a vida, você tem é o do ciúme, é o do carente. Então a gente, quando você tá bem com você mesmo, quando você tá naquele equilíbrio, você não sente isso, você confia, acredita, vai embora. Então isso tudo tem um equilíbrio só, né? Então ele faz você, ele faz o outro. Ele vibra quando a gente está bem com a gente mesmo, nós mulheres, né? Então você fica bem, você fica bonita, você se sente maravilhosa, porque você está empoderada. Ele te dá esse poder, porque é o do hormônio, né? E tem o básico, que é aquele lá de baixo, pertinho do períneo, que é o que você, de concreto, é aquilo que você só acredita no que vê, né? Quando ele está bem ativado, nossa, ele é tudo assim, eu só acredito aqui, não tem outra coisa, tá? Não. Ele te dá, não, tem que ter com o pé no chão. Então, para eu tomar um passo, para eu fazer alguma coisa, ou seja, para ter a coragem no meu umbilical, eu preciso ter outras coisas, tudo certinho, senão eu não consigo dar aquele primeiro passo, porque o básico faz isso, ele se conecta aqui, ele é muito material, né? Mas ele também, a gente precisa de todos eles equilibrados para a gente conseguir andar e seguir em frente, para vibrar essa energia de várias coisas. Nós somos arco-íris, né? O chakra é arco-íris, é energia, é uma flor, é uma coisa que vibra, que você joga pro universo, né? Acho que falei pra caramba disso aí. Vamos lá. Espera aí, antes de passar, volta aí. Volta. Volta, só para o pessoal. Ao redor aqui dessa figura, vocês estão vendo várias cores. Esse é o campo vibracional. Então, a conexão que ocorre através desses chakras
com o campo vibracional é justamente o óleo fazendo esse realinhamento dessa energia de cada chakra, tá? Deixa eu até falar agora, você me lembrou uma coisa muito importante, que como a gente falou do próprio cardíaco, né, que a gente está vivendo esse momento da pandemia, muito interessante a gente falar isso. O nosso chakra cardíaco, ele é adaptado completamente à glândula do timo, né, onde é a nossa imunidade. Então você vê que está muito associado a isso, que quando você está com medo, chateada, preocupada, que você agride diretamente o cardíaco, abaixa a sua imunidade. Né? Então, o quanto é importante a gente estar tranquila, equilibrada, para você até nisso você ter um reequilíbrio na parte da imunidade, né? Porque o nosso chakra cardíaco, ele ajuda na nossa imunidade, né? Então, esfregar a mão, puxa a energia, colocar no chakra cardíaco, refletir, pensar, analisar, tira tudo da ideia, porque a mente vai ser negativa e a gente precisa seguir adiante, né? Vamos lá. E aí a gente está falando aí do peppermint, né, Cláudia? Vai lá. E o peppermint, ele é um óleo que ele faz esse realinhamento dos chakras. Então, é um óleo que eu utilizo muito na minha prática clínica, tanto na área da saúde quanto na educação. Então, em sala de aula, em trabalhos, né, de palestras, onde eu quero fazer um trabalho educacional, chamar atenção, fazer essa troca, né, de conhecimento, eu uso muito o peppermint, porque ele faz, né, esse reequilíbrio, e aí ele também vai reequilibrar o pensamento, a consciência. Então, ele gera o quê? O foco, né? E principalmente nos processos onde precisa ocorrer uma mudança. Então, ele é um óleo de escolha, né? Quando eu quero começar um tratamento com um paciente, principalmente a parte física, né? Cognitiva, esse óleo ele me ajuda muito, porque ele permite que a pessoa ajuda nesses processos, da pessoa mudar, porque ela tem que mudar, né, o que ela está fazendo para poder aderir ao tratamento. Outra coisa, ele também alivia o bloqueio das pernas, né? Então, muitas pessoas têm alguns problemas. Nós que somos fisioterapeutas, né, trabalhamos com terceira idade, com idosos, a gente pega muitas pessoas com problemas na parte dos membros inferiores, quadril, joelho, então, nos pés. E esse óleo, ele é muito bom, porque ele ajuda muito nessa parte de desbloquear essas energias, né? Na questão de quando a gente está com a cabeça muito cheia, né? Aquela dor de cabeça, que você está sem clareza, você está muito estressado e você não consegue ter um foco para poder resolver aquele problema. Então, ela é muito legal, esse óleo é muito legal, porque a gente pode fazer uma massagem aqui na região das têmporas, né? Massageando, e aí ele vai ajudar nesse processo, tá? E ele traz a energia, o ânimo, que é isso que a gente precisa. Então, ele também ajuda nos processos de dores, né, das cefaleias, das dores de cabeça, nos processos respiratórios, em resfriado, asma, bronquite. Ele é muito importante, ele ajuda a fazer a expansão dessa parte pulmonar. Ele também é muito bom no aspecto de regular a temperatura, então em febre ele pode ser utilizado. Na perda do olfato, você fazer um trabalho para ajudar essa região, principalmente pessoal agora que teve Covid, muitas pessoas tiveram
sequelas nessa parte olfativa. Então, ele também é bem legal. E é aquilo, ele ajuda a aumentar a energia, ele é revigorante, o aspecto também da fala, né? Ele é um óleo que ele ajuda muito nesse processo, então ele é bem legal. Então vamos lá. E aí, o que o campo vibracional faz aí com o Peppermint, né? Você trabalha consciência, você trabalha essa troca, né, de energias, você aumenta a sua intuição, porque quando nós estamos com uma cabeça muito cheia, né, na acupuntura a gente chama de fleuma, né, que é como se fosse uma névoa no pensamento. Nesse caso, esse óleo ele vai atuar diretamente, né? E aí ele proporciona clareza mental, né? Então, porque ele desobstrui essa região, né, que está ligada ao pensamento. Então, ele melhora as emoções, ele melhora a comunicação, porque você passa a ter foco, você passa a entender, você passa a perceber, né, o seu ambiente, principalmente a você e o outro. Pode passar. Não, tem mais uma coisa aqui, ó. Porque assim, na realidade, quando você limpa essa consciência, você tem clareza dos pensamentos, você acaba aumentando a sua intuição. Porque aí você tem, lembra que a gente falou do chakra frontal, que é o terceiro olho, onde você clareia, você tem aqueles arquivos, né, tudinho, e que você clareando sua consciência, você abre a sua percepção de intuição, de ter pensamentos claros, das coisas que vão acontecer, né? Então, ele acaba, se você começa a se comunicar melhor, porque você consegue falar aquilo, né? Você abre, você sabe o que você é, né? Você já tem essa clareza. Então, você consegue dizer o que você é, como você é, o que você gosta e o que você não gosta. Equilibrando as suas energias, né? Porque quando ela consegue, o Peppermint, ele energeticamente, ele consegue dissipar aqueles medos, né? Aquela coisa de você não ter coragem para fazer alguma coisa. Então, ele acaba acalmando aquele falatório da cabeça, né? Um monte de coisa, porque não faz isso, faz aquilo, não sei o que fazer, não sei o que pensar, né? Então, quando você tem essa consciência, essa mente limpa, você consegue equilibrar suas energias e, por consequentemente, você acaba tranquilizando as suas emoções, ou seja, você acaba sabendo aquilo tudo, então fica tudo fluindo muito bem. O Peppermint é o único óleo que você pode trabalhar os 7 chakras. Você pode usar ele lá no coronário, no frontal, no laríngeo, no cardíaco, no umbilical, no genésico e no básico. Você consegue equilibrar, é o único óleo que tem esse acesso. Para você ver que é só do que eu estou falando aqui da consciência, você trabalha o frontal. A sua intuição, o coronário, a comunicação, o laríngeo, equilibrando as suas energias com o umbilical, tranquilizando as emoções com o cardíaco, né? Então você já tem os outros 2 que você faz exatamente. Lembra que a gente fala que o nosso genésico é exatamente aquele das emoções, né? De você onde você faz aquelas coisas do ciúme, né? Então você acaba apaziguando tudo isso. Então é um óleo que tem energeticamente, ele faz você criar uma base mesmo de realidade, né? Ele faz você ter essa luz interna e acaba tendo essa energia na sua alma. Então é um óleo espetacular, né? Ele acaba fazendo essa comunicação direta com tudo. Vamos lá, então. Aí vem a lavanda, vai. A lavanda é um outro óleo, né, que realmente tem um poder de trabalhar principalmente os chakras do coração e do coronário, da coroa, né? Então ele faz um alinhamento.
E aí é justamente esse estresse, essa mente bem desabrigada, essas emoções reprisadas, é a raiva, são várias emoções bastante negativas que esse óleo ele vai justamente fazer esse realinhamento. E aí ele vai ocasionar o quê? Calma, né? Vai dar uma serenada nesse campo vibracional, né? Que ele está totalmente desalinhado e ele vai fazer um desbloqueio desses dois chakras. E isso, né? Você, quando está com a mente desabrigada, né? O que a gente fala, né? Que ela não está, as coisas não estão fluindo, você tem também alterações no seu sono, uma agitação muito grande, né? Você não consegue pensar, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí esse óleo ele vem justamente para fazer ele acalmar, dá uma baixada de bola que a gente chama, né? Dá peraí, para, vamos realinhar, vamos respirar, vamos voltar ao equilíbrio, né? Então, ele tem uma função muito boa, né? Que é fazer o realinhamento emocional, o equilíbrio emocional. E aí você começa a conseguir ver as coisas, né? Começa a parar, né? Se você está a 300 quilômetros por hora, você diminui que é a ansiedade, né? Nada mais é do que um excesso de preocupação. Você se preocupa, você quer antecipar os fatos e a lavanda ela vai atuando nesse sentido de diminuir essa velocidade de pensamento. Além disso, é um óleo que ele ajuda muito nos processos de depressão, né? A pessoa está deprimida, ela não consegue realizar, ela só vê o lado negativo, né? Das coisas, então ela fica pensando o tempo todo só no que é o negativo e ela perde, né? Ela não consegue olhar para os lados, ela só consegue ver aquilo. Então, esse óleo, ele atua dentro dessa área emocional. Ele realmente ele traz um equilíbrio. Ele também atua nos processos da pele, né? Então, se eu tenho alguma ferida, né, algum processo até de queimadura, tanto solar quanto queimadura mesmo provocada por algum pelo fogo, você tem um poderoso cicatrizante, um óleo bem cicatrizante. Ele atua muito nessa questão, né? Picadas de inseto, na pele ele é muito bom, nas lesões de pele. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Não, eu falo no outro. Pode passar o próximo. Pode falar. Quer que eu fale? Então, no campo, eu vou falar e depois você vai complementando. No campo energético, né? E aí, como ele faz esse realinhamento desses dois chakras, que é o coração, né? E o pensamento, ele vai acalmando. Então, quando ele acalma, ele permite o quê? Que aquela desarmonia interior, ela vai cessando. Então, eu vou entrando no meu alinhamento, eu vou conseguindo perceber, eu vou parando, eu vou acalmando. E se eu me acalmo, se eu consigo perceber as minhas emoções, né?
eu começo a ter as minhas intuições. Então, meu processo, eu vou percebendo em mim coisas, né, que eu não percebia, isso daí não viu, eu parei, caramba, eu não tinha visto que eu estou fazendo isso, que eu não estou sendo boa com as pessoas, que eu estou me estressando, que eu não estou parando, não tenho calma para esperar, para aguardar, eu só vivo estressada, eu só vivo querendo atropelar. Então, esse óleo, ele vai realmente ajudar a fazer esse reequilíbrio interior. Pode, pode falar, Patrícia. Então, quando a gente fala até mesmo da questão vibracional da lavanda, né? Quando a lavanda a gente fala que ela calma, ela energeticamente é um óleo da sabedoria, né? Do acolhimento amoroso. Ela faz a paz profunda, por isso que ela calma. Por isso que quando a gente fala desse lado da lavanda, né? Ele aqui acolhe, ele te deixa acolhido, você se sente bem. Por isso, por conta disso, você acaba tendo bons sonhos, né? Porque você consegue ter aquela calmaria, aquele acolhimento. Então você começa a sonhar e muitas vezes até se lembrar de ensinamentos recebidos nos sonhos, né? O tanto que ele faz esse acolhimento, né? E na harmonia interior, né, acaba que a lavanda, ela tem aquela delicadeza do relaxamento. Então, ela acalma, ela te acolhe, ela tem a delicadeza do relaxamento para até para apaziguar o seu coração. Que muitas das vezes você quer inspirar calma, novas perspectivas. Então, essa harmonia interior que acontece com a lavanda na parte vibracional, ela te permite. Então, quando você está calmo, você consegue pensar melhor, você consegue ver o que você quer e você consegue produzir aquilo ali, porque você está querendo seguir em frente, você está querendo ter aquela harmonia, você está em paz com você mesmo, né? Então essa calmaria estabelece e você começa uma cura mesmo sua. Isso é muito legal que a lavanda faz, né? Até mesmo para a sua intuição. O que acontece com a lavanda energeticamente para você ter uma intuição? Porque ela consegue estabelecer a comunicação entre o consciente e o inconsciente, que eu falei várias vezes sobre isso, né? Que o seu consciente, você tem noção do que acontece. O seu inconsciente é aquele iceberg, a maioria das coisas você não sabe. Mas a gente consegue ter esses acessos através de uma meditação, através da sua oração, né? De dormindo um bom sonho. Então, ou seja, olha, se você olhar para a lavanda, que ela te acalma, te flui bons sonhos, apazigua os seus sentimentos, né, do coração. Então, ela te permite você ter essa intuição por conta do seu consciente e inconsciente, ajudando a você a ter a confiança do seu eu, de quem você é, do que você quer. Então, tudo faz sentido. A lavanda tem exatamente esse poder de você seguir, de você acalmei, estou com sonhos, começa a ter a minha comunicação, tenho as minhas intuições, tá? Posso passar? Porque, na realidade, você desfaz a pressão física e aí, quando você desfaz, você acaba induzindo o teu corpo ao próprio relaxamento. Pode passar. Aí vem o lemon. E aí nós escolhemos esses 3 óleos porque a gente sabe que tem muita coisa e esses 3 são o que normalmente tem num kit básico. Então, todo mundo que está fazendo uso dos óleos sempre tem esses 3 aí em mãos. Então, o lemon, ele atua diretamente no chakra da garganta, né? E aí ele vai atuar, né, limpando isso. Então, melhorando essa região, né? Porque ele é um óleo cítrico. Então, esses óleos cítricos, eles ajudam, né, desbloqueando e trazendo a alegria interior, então melhorando, né? Quando eu estou triste, eu preciso motivar
buscar aquela minha alegria interior para que ela venha aflorar. E esse óleo, ele ajuda muito nisso, porque normalmente quando a gente tem algum problema, né, principalmente um problema de ordem, depressão, né, o limão ele ajuda a purificar, né, o teu corpo, então ele limpa, principalmente as pessoas que têm algum problema com relação a vícios, a, principalmente ligado ao álcool, o tabagismo, né, ou a utilização de outros tipos de drogas, o corpo fica muito intoxicado, né? Principalmente quem está em processo de obesidade, que a gente sabe que é um processo inflamatório. As pessoas que têm muita compulsão com comida, com doce, né? Esse óleo ele ajuda muito nesses processos, né? Que você tem o vício. Então, o lemon ele reanima você. A gente tem uma sensação de um frescor, como se fosse um sol, né? Uma bola que você penetra no seu organismo e ele te traz essa energia, que ela vem e ele traz uma energia revigorante, né? E aí ele desperta essa coisa positiva dentro do nosso organismo. Ele também ele é um óleo que se você coloca dentro de um espaço que está muito carregado de energia, aquele espaço onde tem muitas pessoas negativas, um ambiente mais pesado energeticamente, ele acaba purificando esse local. Isso é muito bom, né? Porque se você, principalmente nós que tratamos do outro, as pessoas sugam muito a nossa energia. Então, esse óleo é um óleo que ele ajuda nesse processo de limpeza e de recarregar mesmo as nossas baterias, né? Ele melhora a digestão, porque ele ajuda, né, nesse processo de limpeza. Ele é desintoxicante, então, se eu estou num processo de limpeza do meu organismo, né, se eu quero parar de fumar ou se eu parei de fumar, se eu bebo muito, né, então eu posso usar esse óleo, ele é bem legal. E ele é um óleo também muito diurético, né? Ele ajuda, né? Mas nesse processo eu estou com muito inchaço, então ele ajuda o meu organismo a fazer a dissipação, né? Desses líquidos, né? E ele também atua também na parte da garganta, né? Porque a gente sabe que essa região aqui é uma região que ela é muito muito frágil, né? E a gente precisa estar o tempo todo trabalhando, né? Principalmente nós que trabalhamos com a voz, que trabalhamos nos expressando, a gente precisa estar sempre com essa região bem trabalhado mesmo, cuidar mesmo. Então ele é um óleo muito legal, ele atrai muito as crianças, né, no local, mas ele assim tem uma contraindicação, porque a gente não pode fazer o uso desse óleo e se expor ao sol, tá? Então tem que ter muito cuidado. Todos os óleos cítricos, eles são fotossensíveis, então a gente tem que ter cuidado na utilização deles. Pode passar. Pode explicar isso aí, Patrícia, do Lemon. Então vamos lá. O Lemon no campo vibracional. Por que alegria, né? Porque ele traz o otimismo.
ele ele alivia aquele comportamento rabugento, né, que às vezes a gente tem, né, que pode tornar até mesmo uma pessoa muito pessimista, e aí ele consegue chegar até lá, ele traz aquela alegria, ele traz aquela vida, aquela luz interior, fazendo você ficar mais otimista, corajoso, né, você ter um senso até mesmo de esperança. Então, os cítricos em si, então ele faz isso, ele tem essa capacidade de você ficar mais com você ter essa purificação. Por isso que eles falam da purificação o tempo inteiro do fígado, né? E do lemon, né? Que ele purifica o rim, que ele ajuda na gordura no fígado. Isso tudo faz sentido. Porque quando você tem o lemon como sentimento de rancor, né? Então você usa o lemon, ele consegue dissipar esse sentimento de rancor. Ele limpa o fígado, que é o responsável justamente pelo sentimento de rancor pela medicina da acupuntura. Então ele faz você ficar mais alegre, mais otimista, mais corajoso, mais esperançoso, né? Então ele consegue fazer isso, né? Por ele limpar o fígado, ele também limpa a memória da célula para as pessoas. Por isso que a gente fala até mesmo dos vícios, né? Então, por ele limpar a memória celular dos alcoólatras e assim vai, né? Das drogas em si. Então, ele faz justamente essa limpeza celular. Por conta disso, ele também traz essa concentração. Por quê? Porque ele, por limpar a mente, por limpar os corpos, ele faz no campo vibracional, o lemon limpa os corpos, ele purifica, ele melhora, ele amplia, ele energiza, ele faz tudo isso, você clareia a mente. Você começa a ter mais concentração, como os cítricos também, né? Porque ele faz você ter essa energia mental mais vibrante. Então, faz você fazer essa concentração. E, por consequência, a gente estava falando do purifica. Ele purifica as células, limpa as células, né, mais da memória celular. Ele purifica o seu fígado, que faz você tirar aquela energia do rancor, né, aquela coisa toda, e vai melhorando. Exatamente. Então, a raiva vai sobrecarregando o nosso fígado, né, nessa necessidade. Então, ele faz você dar aquela limpada. Então, como ele te ajuda nesse sentido, né? Então, basta você usar o lemon para esse tipo, ó. Quero alegria, quero me purificar, concentrar, quero melhorar os meus corpos, né, vibracionais. Ele vai seguir nesse sentido. Tem mais alguma coisa, Cláudia? Não, eu acho ele, além de ser de trabalhar, atuar, né, nessas emoções negativas, que a gente consegue vencer essas resistências, né, a pessoa que é muito negativa, que só pensa, não, isso não vai dar certo. Esse óleo ele faz com que essa resistência ela seja vencida, tá? Porque ele limpa as toxinas, né? Exatamente. Pode passar. Hoje é isso. Falamos. Caramba, deixa eu voltar aqui pra gente. Ó, gente, segue a gente lá. O meu aqui, meu Instagram, patricia.falcão, C Barros da Silvia da Cláudia. E não deixa de ver a gente também lá no YouTube. Deixa eu voltar aqui. E aí, gente, perguntas? Falamos. Olá, todo mundo. Desculpa a hora. Oi, Leila! Boa noite. Oi, Sandrinha! Também. Oi, menina! E aí? Olha só, essa aula vai para o YouTube, né? Vai. Porque, olha, meu Deus do céu, hoje ficou impossível. Eu imagino. É assim, eu quero fazer uma pergunta que está dentro do campo vibracional, mas é um negócio que eu li, e como o tema de hoje é isso, então vocês podem me ajudar. É assim, estamos num calorão de verão horroroso, né? E aí eu li que é conveniente você guardar os óleos essenciais numa área refrigerada, até numa geladeira, dependendo do caso.
mas que a geladeira ela interfere no trabalho vibracional dos óleos. O que vocês têm para me dizer sobre isso? Eu desconheço isso. Eu vou ser sincera, eu desconheço sobre guardar o óleo na geladeira. O que a gente, por mais que tenha temperatura elevada lá fora e tudo, a questão disso, eu acho que manter o ambiente arejado já é o suficiente. Já é o suficiente. Você não vai deixar ele no sol, né? Aí realmente, mas no ambiente arejado eu não vejo, mas botar na geladeira realmente eu desconheço isso. Entendeu? Até porque você, assim, como a gente está falando até mesmo da vibração do óleo, né? As vibrações, não é questão da vibração, não é questão somente da temperatura, mas sim da questão de onde foi plantado, o clima, né? A terra, todas essas coisas você tem vibrações. Porque na hora que você coloca num elemento geladeira, ele tem que ter uma interferência ali por conta da eletricidade, aquilo, é isso mesmo, né? Sim, não vejo por que colocar isso. Uma coisa é você só usar ele como um medicamento qualquer, né? Tanto remédio homeopático você guarda com determinadas características. Sim, você não pode... A mesma coisa, o vidro, ele é escuro, exatamente, para não sofrer ação externa. Luz, exatamente. Então, provavelmente a temperatura é possível que ela interfira justamente nessa parte da energia, né? Que acaba diminuindo a propriedade daquele óleo e trabalha com a energia, que a gente está falando que a gente não retira a essência desse óleo e da planta e que você tem uma energia em hertz, essa energia provavelmente ela vai ser alterada. Também não tenho dúvidas disso, né? Então, em área ambiente, num local fresco, é o que tem que ser colocado, né? Sim, até porque, como a gente fala assim, a gente estava até conversando outro dia a respeito até da energia. A gente estava assistindo alguns vídeos, até mesmo da própria doTERRA, onde eles fazem aqueles incentivos para os produtores do próprio lugar da planta, né? Ou seja, não é a questão somente de você ter o óleo da doTERRA, mas sim que vende só naquela época do ano, naquele momento, que tem várias coisas para você ter a qualidade do óleo. E a doTERRA faz esse incentivo, inclusive, com os produtores da região, sendo que ele não só compra naquela época que dá a produção, ele faz todo um incentivo. Então, por exemplo, se aquela área daquela região lá, está precisando de um posto de saúde, ele vai lá, leva o posto de saúde para aquela região, ou seja, o produtor acaba, quando vai colher e vender o óleo para a doTERRA, ele vai fazer com uma energia muito boa, porque ele sabe que tem o dinheiro, que tem as coisas para ser usadas, é a energia do cultivo, né? Sim. Aí você recebe a energia boa. Quando você trabalha mal, a gente vê assim, quando a gente não tem um ambiente adequado, que a gente não está bem, você trabalha mal. Você trabalhando mal, o outro repercute a energia, né? Então, a diferença de muitas das vezes você ter assim, tanto que tem, se eu não me engano, eu estava até vendo isso nesse outro óleo até que saiu desse mês, eles pagam, ou seja, aquele óleo é todo deles e a doTERRA paga mensal, tendo óleo ou não. Pô, imagine, o cara vai querer cuidar daquela plantação com muito amor, né? Porque como na Somália, alguma coisa ali, daquele óleo, eu vou lembrar. Então, isso é importante. Então, o vidro é âmbar, as coisas todas têm essa, justamente para você ter, não vai deixar no sol, é claro que vai fazer diferença, mas fora isso, dentro do ambiente, não vejo por que botar na geladeira, não, eu desconheço. Então, tá respondido. Eu desconheço, pode ser que eu desconheço. Imagina que eu vou ficar com a minha geladeira cheia de...
Porque quando a gente começa a estuda uma coisa, vê outra, pega um livro, eu gosto muito de ler. Então, o negócio é papel, tanto que eu tenho aqui meu caderninho, que vocês vão falando e eu vou anotando. E aí eu começo a ouvir isso, aquilo e vou anotando. E aí as dúvidas vão surgindo, porque, na verdade, cada um fala uma coisa completamente diferente. Tem suas experiências, suas vivências e o seu perfil, enfim. E aí é legal a gente falar com quem já tem experiência, que está lidando e que a gente possa trocar isso. Né? Não, é bom, claro, é bom. Às vezes, assim, até se eu não souber, a gente vai procurar a respeito, porque eu acho que é isso que é interessante, essa troca, né? Porque cada um tem uma linha completamente diferente para a gente que vai iniciando, como eu sou uma iniciante, acaba confundindo, porque isso. Um fala A, o outro fala B, aí você fica, caramba, aí vem o terceiro falando C. Aí que piora mais ainda. Não, aí piora mais, aí você tem que estudar, pesquisar, perguntar, que eu sou partidária de que você não acredita nunca piamente numa coisa só, mas você tem que estudar sobre aquilo, até você ter até a sua própria conclusão, porque eu acredito que a nossa intuição, que esse é o tema de hoje, ela é muito importante, é aquilo que te bate bem. Isso. Então, tem que estar afinado com você, não adianta todo mundo dizer uma coisa e aí você vai estudando, vai pesquisando, não, isso faz sentido, isso não faz, e aí você vai começando a fazer a sua depuração daquilo que é legal para você, aí é a vibração e a energia, porque o que bate para mim não bate bem para o outro. Cada um de nós é uma essência única, especial. Apesar da gente estar todo mundo ligado, né, energeticamente, mas cada um traz a sua própria essência e a sua própria característica. Então eu tenho que descobrir em mim o que é que se afina comigo, né? E aí isso é legal, porque o óleo que faz bem para um, por exemplo, eu peguei a parte da lavanda e do lemon, eu me identifico demais com o lemon. Mas muito. Os cítricos falam muito para mim. Né? Então, muito mais que a lavanda. É engraçado, a lavanda me enjoa. Também. Mas os cítricos, eles são assim, leves. A sensação é essa. Então, eu acho que até no óleo você tem que buscar aquilo que a energia dele te traz, porque é a tua vibração também. Você tem os seus hertz, em harmonia com aquela proposta do óleo, né? Então eu vou para os extremos, eu adoro uma copaíba, eu gosto de uma coisa que... Ou então eu vou para o lemon, cítrico, lá nos opostos. Essa coisa, gerânio me enjoa, lavanda me enjoa, então essa linha intermediária, eu gosto daqui ou daqui. E aí a aula de hoje é fantástica. Não, é exatamente isso, Leila, porque assim, na realidade, o óleo que vibra, né, com aquela energia, muitas das vezes, lembra que eu até falei numa outra aula, que é pra gente pegar um óleo, não olhar ele com nome nem nada, sentir o óleo e pegar aquele momento para você se conectar. Porque o óleo em si, ele tem a energia e ele vai falar assim, às vezes você ainda tá naquela resistência com ele. Vou te dizer eu adorava o cheiro do vetiver no difusor. Eu não gostava de inalar o vetiver. Hoje é um dos óleos que eu estou mais me aproximando. Ou seja, aquele momento não era para mim com o vetiver. Hoje ele já está mais próximo. Então, assim, eu fui fazer um blend e eu só percebi isso. Eu fui fazer um blend para uma pessoa e coloquei o vetiver para melasma até. E, nossa, aquele óleo naquele momento, sabe assim, eu senti uma coisa... É aquela que a experiência vibracional que deu naquele momento comigo, assim. Eu falei, caramba, o que aconteceu com o vetiver? Eu comecei, pinguei no difusor pessoal, fiquei cheirando ele, porque assim, foi aquele momento. Então, a gente não precisa deixar ele de lado. A gente, de vez em quando, tem que buscar ele pra gente. Porque, às vezes, ou a minha vibração estava maior do que ele, então ele tava demais para mim. Mas tinha essa resistência. E hoje ele está muito mais próximo de mim.
você uma vez falou, foi do pinheiro siberiano. Pinheiro siberiano. Eu já te falei assim, ó, o pinheiro aqui, ó, fica aqui do meu lado. O pinheiro, eu amo o pinheiro, porque ele me abriu um canal maravilhoso. Mas, assim, a gente pensa das sombras, suas vibrações. É isso que a gente precisa ver, assim. O óleo tem a sua vibração, a gente tem a nossa vibração, os nossos chakras, cada um tem a sua vibração. E a gente precisa, você tá num momento, às vezes, de uma doença que você tá com uma vibração, né? Então, você precisa de um ou outro. Aí é o que eu estava conversando, inclusive, até com a Cláudia, que assim, dependendo da vibração, que você está numa situação de doença, você, qualquer óleo, não existe assim, não, esse o peppermint só funciona para isso. Não. Porque naquela hora você pega qualquer óleo, por ter uma vibração maior, ou seja, você está em hertz, você vai para megahertz, por é aquilo que vai melhorar muito você, porque você precisava daquele momento ali, né? Então, ou seja, ele deixou de ser função para passar para energia. Né? Então, muitas das vezes, por isso que muitas das vezes cada um tem uma sensação com o óleo ou não, né? A lavanda também eu não gosto da lavanda pura, mas eu gosto da lavanda misturada. Lavanda com cítrico, do Serenity, aí eu adoro, mas a lavanda pura eu não gosto, mas eu não deixo ela de lado, ela fica sempre comigo. Eu sempre busco ela com outras coisas. Outras coisas. Ela pura é que nem o gerânio puro ele me incomoda. Mas se eu entrar ele com o cítrico, é como se desse uma harmonia. Um up, né? Um up. Para mim dá uma. Aí dá um equilíbrio. Isso. Entre aquela coisa do gerânio e o. Exato. Isso mesmo, legal. Muito bom. Mais alguém? Nilza, Margot, Sandrinha, Sandra. Parece que eu cheguei. Todo mundo quer. Né? Eu vou rever a aula, meninas. Estou meio perdida hoje. Ah, sim. Falamos aqui, ó. Pra tu ver, ó. Tô cheirando agora, ó. Camomila romana. Um bom óleo. É bom. Então, assim, é bem legal, assim, que da questão da vibração dos chakras que a gente... Hoje a gente já está muito mais nessa parte holística do negócio, na parte da energia, do que acontece, como interfere a gente diretamente toda essa informação, né? Essa coisa, né? Sandra, quer falar alguma coisa, Sandra? Oi. Não, Não, estou bem interessada na história, mas não. É só assim, o modo de usar, né? Sem ser... todos os óleos essenciais podem ser... A gente pode tomar ou é só com vaporizador? não, nem todos os óleos você pode ingerir, né? Principalmente aqueles que são misturados. Por exemplo, a lavanda você pode ingerir, você vai beber perfume. Porém, o Serenity, que é uma mistura que tem um blend, você não pode ingerir. Você tem óleos, então assim, a gente tem uma relação de óleos que não pode, principalmente aqueles assim, aquele das emoções, Forgive, o Peace, esses vocês não podem ingerir. Tem um outro, deixa eu ver o outro aqui, tem vários óleos que não podem ingerir, mas a grande maioria pode, mas não é necessário, Sandra, você ingerir o óleo. Quando você faz uso dele topicamente, eu tenho até uma aula que eu até falei sobre isso no difusor, que eu fiz até uma imagenzinha, você passando topicamente com ele diluído, você vai absorver do mesmo jeito que fosse como se fosse uma ingestão, entendeu? Não, para alinhar os chakras, você pode passar diretamente nele, diluído. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar, quero fazer uma meditação, né? Vamos dizer assim, você pode inalar, inalando, você vai diretamente para a questão emocional, sempre. Você vai direto para o sistema límbico, você vai pegar a parte emocional. Pinguei uma gota, 2 pautinhas, puxei, prendi, ou então botar no difusor, direto do lado de você, assim, pronto. Você já está inalando parte emocional, já vai direto. Então, você pode fazer a sua meditação, a sua concentração, e você pode realinhar os seus chakras. É aquilo que eu falei do início, da realinhamento de chakra. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora sempre. Quando a gente fala de chakra, quando eu quero realinhar, quero melhorar a mim, eu preciso
preciso fazer esse de dentro para fora, né? Então, primeiro de tudo, lembra que eu falei no início que a nossa mente é muito negativa. Então, ele sempre pensa, vem o lixo na realidade. Você chega lá, senta, começa, e eu tenho que lavar a louça, e não sei o quê, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que tirar a roupa da corda, eu tenho que fazer não sei o quê. A mente é demais. Você precisa primeiro limpar esse pensamento. Limpar esse pensamento não é nada. Meditação não necessariamente é você ficar parado em algum lugar e fazendo isso. Quando você está focado, você está alinhada. Quando você está concentrada para fazer alguma coisa, você está em meditação. Não, porque o que acontece? Eu estava ouvindo vocês falando, e você conhece. Você sabe o problema que eu tive com a minha filha, né? A minha filha mais velha, que ela teve câncer. Sim. E depois disso mexeu muito com o emocional dela, né? E ela não acredita muito nessas coisas. Então eu estava vindo mais por isso mesmo, entendeu? Para de repente botar um difusor dentro do quarto, né? Para poder. Sim, mas o principal, Sandra, que você não pode esquecer, deixa eu falar uma coisa. A pessoa precisa acreditar. É o primeiro passo. Porque é o seguinte, quando a pessoa fala comigo assim, será que funciona? Eu já sei que não vai funcionar. Porque ela já entrou na questão da dúvida. Não, ela é muito assim mesmo, né? Tudo dela é questionadora e esse jeitão assim, já era. E depois Sim. Isso aí... Mas, ao mesmo tempo, você precisa fazer ela ter a experiência. Porque, assim, aqui em casa, por exemplo, a Maria, você conhece esses adolescentes. Então, assim, ela excluía essa questão. Ela falava, o cheiro tá me incomodando, é forte, não sei o quê, reclamava de tudo. Até o primeiro dia, precisou e o negócio mudou de figura. Quando funcionou, aí ela começou a mudar o pensamento dela. Mesmo assim, tinha restrição, mas mudou. Hoje ela me pediu, eu falei, não, eu vou gravar, vou botar nas redes sociais, porque isso tem que ser... Ela me pediu o difusor para dormir. Isso, porque Yasmin, ela tem problema com sono, né? Ela ficou, primeiro porque foi câncer de ovário, né? Com 20 anos, é muito complicado. Pois é. E fez esterectomia total, né? Tirou o útero, os ovários, tirou tudo, com 20 anos. Então, a parte hormonal dela estabilizou. E aí, o emocional dela acabou, né? Abalou, Abalou, né? Então, ela oscila, né? Então, ela fala, eu não consigo dormir direito. E fica aquela confusão, né? Que até, né, isso tem um ano, até chegar aos 5 anos, que é onde o médico fala, tá tudo ok, mexe com todo mundo dentro de casa, né? Sim. Principalmente com ela, que é uma menina, no caso, né? Sim. Então, eu estava pensando. Ih, saiu. Oi? Uma ligação. Sandra, voltou? Então, assim, isso é muito interessante por essa questão mesmo, né? Ela precisa entrar, ter a primeira experiência para ela aceitar, porque é difícil. Não acredito, não vai funcionar mesmo, porque a gente já vibra diferente, né? A gente já vibra. Então, é bem interessante. Então, a gente precisa ter essa conexão, essa coisa toda, né? Precisa ser, é necessário. E isso não serve só para os olhos, não. Para qualquer tratamento. Né? Para qualquer tratamento. Não é, Sandrinha? Você vai para o médico, você vai chegar lá, não acreditei naquele médico, nem adianta fazer nada, porque não vai rolar. E a permissão também, né? Pois é. Então, Você acessar, senão você não consegue. É interessante porque, assim, quando você se conecta aqui, abre aquela janela terapêutica, quando você abre aquela experiência, abre aquele momento, aí você começa a ver com os outros olhos, né? Porque você fala assim, caramba, peraí, eu nem tinha notado isso, como eu já falei, já tive algumas, né? O Pinheiro Siberiano me abriu uma coisa que eu não esqueço, né? Uma coisa foi muito próxima. E é assim que funciona, né? E essa meditação, quando você está focado, a gente não, só vou fazer meditação se eu estiver sentada num quarto sem ninguém. Não vai acontecer nunca, porque não vai rolar isso nunca. Sempre tem o cachorro late, o vizinho grita, e aí não tem jeito, né? Então o papagaio começa a gritar, como é que eu vou falar? Então você não vai ter, mas focou, tá ali, você vai seguir adiante.
Até a gente cozinhando, a gente está meditando. Qualquer verdade. momento que você mantém o seu foco, você está É. meditando, né? É isso mesmo. É o primeiro sinal. Abre o canal. É exatamente. Vai. Você abre o canal, porque você, quando foca numa coisa, por isso que eu gosto de estudar, na hora que eu foco naquilo ali, às vezes vem... Intuições. Vem coisas. Porque eu foquei e eu abri um outro canal completamente diferente. Isso é